É amplamente conhecido que há milhões de anos, um gigantesco asteroide proveniente do espaço sideral atingiu a Terra, resultando na extinção dos dinossauros. No entanto, graças aos avanços tecnológicos, os pesquisadores foram capazes de reconstruir uma nova linha do tempo que revela o verdadeiro desenrolar dos eventos. Além disso, eles acreditam ter identificado a origem desse asteroide colossal. Agora surge a preocupação de que a Terra possa ser alvo de outro impacto de uma rocha espacial de proporções enormes. Seríamos capazes de sobreviver a essa potencial catástrofe? As descobertas recentes feitas pelos astrônomos da NASA são surpreendentes e, possivelmente, chocantes. Prepare-se para testemunhar o desastre que quase aniquilou completamente a vida em nosso planeta. O impacto desse gigantesco asteroide em águas rasas no Golfo do México, há cerca de 65 milhões de anos, foi devastador por si só. No entanto, esse evento catastrófico foi seguido por uma série de desastres adicionais. Pedras caíram do céu, incêndios florestais se espalharam e tsunamis varreram as costas distantes. Os pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante ao estudar o primeiro dia do período Cenozoico, registrando o caos que se desenrolou nesse período. Esses achados foram publicados no Proceedings of the National Academy of Sciences, oferecendo uma nova visão desse dia marcado por cataclismos. A nova linha do tempo foi construída a partir de uma meticulosa análise utilizando técnicas avançadas, como fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada, imagens e medições magnéticas realizadas em rochas sedimentares recentemente recuperadas de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto da Terra. A história se desenrola da seguinte forma. Vamos fazer uma viagem imaginária no tempo, transportando-nos para algum lugar da América do Norte, há aproximadamente 65 milhões de anos, quando os dinossauros governavam a Terra. Imagine-se olhando para o céu noturno. Nesse momento, você provavelmente teria observado o que parecia ser uma estrela brilhante reluzindo à distância. No entanto, se você observasse essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, perceberia que o objeto não apenas aumentaria em brilho, mas também se movimentaria lentamente. O que você estaria presenciando não era uma estrela, mas sim um gigantesco asteroide com um diâmetro entre 11 e 80 km, em rota de colisão direta com a Terra, avançando a uma velocidade impressionante de 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide adentra a atmosfera terrestre em direção ao local onde hoje se encontra a Península de Yucatán. Em impactos com essa velocidade, a atmosfera age como água. Meteoros menores, conhecidos como meteoritos, adentram a atmosfera como pedras jogadas em um lago, desacelerando rapidamente em altitudes elevadas e queimando devido ao atrito com a atmosfera. Enquanto isso, fragmentos maiores de rocha conseguem sobreviver e atingir a superfície da Terra. No entanto, o asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, penetra nossa atmosfera de maneira muito mais impactante, como um pedregulho sendo lançado em uma poça d'água. O asteroide manteve sua velocidade e atravessou 60 milhas de atmosfera em meros 3 segundos. Enquanto sobrevoava a América Central, um estrondo sônico ensurdecedor ecoava, o mais alto já registrado, que poderia ser ouvido em todos os continentes. Os dinossauros, em estado de pânico, corriam em todas as direções sem compreender o que estava prestes a acontecer. Se algum animal estivesse próximo o suficiente para testemunhar o asteroide, eles seriam instantaneamente vaporizados em questão de minutos. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal quadrúpede com mais de 25 quilos teria chances de sobreviver. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar é incapaz de escapar. Sob uma compressão intensa, o ar se aquece a milhares de graus em questão de segundos. Antes mesmo de o asteroide atingir o solo, o ar superaquecido e comprimido vaporiza a maior parte das águas rasas que cobriam a região de Yucatán. Milissegundos após, a rocha colide com a superfície rochosa remanescente. Esse momento desencadeia uma sequência de eventos. O asteroide exerce uma pressão tão avassaladora sobre a Terra que o solo e as rochas se comportam como fluidos, fluindo para cima e para baixo. O movimento da Terra é similar a um respingo duplo causado por alguém saltando em uma piscina. O respingo inicial se expande em todas as direções, seguido por um ressalto vertical retardado quando a cavidade criada pelo impacto reverbera na superfície.
A primeira parede de terra lançada pelo impacto tem mais de 32 km de altura. O buraco de impacto quase perfura o manto terrestre, e quando a cavidade se reajusta para formar o ressalto vertical retardado, a Terra se eleva a uma velocidade superior a 1.600 km por hora, alcançando alturas maiores do que o Monte Everest. Em questão de minutos, essa montanha de destroços colapsa quase completamente em uma série de explosões secundárias, deixando para trás uma menor chamada de anel de pico da cratera. Ao mesmo tempo, o asteroide atinge a região de Yucatán e aplica sua pressão sobre o leito rochoso, convertendo a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas viajando a 16 km por segundo em calor abrasador instantaneamente. O impactador Chicxulub libera aproximadamente 1,306 sextilhões de quilojoules de energia, o que é mais do que 1 bilhão de vezes a energia das bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rochas e arecita as moléculas, elevando as temperaturas a níveis muito mais quentes do que a superfície do Sol. O calor arranca elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo em expansão de plasma, com temperatura acima de 10.000 graus, alimentada pela rocha vaporizada, e expelida a velocidades hipersônicas. A rápida expansão do ar aquecido e a conversão instantânea de terra em gás, combinadas com a onda de choque do impacto em si, formam uma enorme onda de explosão de pressão que se expande a uma velocidade superior a 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizaria o Texas, ensurdeceria pessoas em Nova York e estilhaçaria janelas de vidro em Buenos Aires. O impactador Chicxulub ressoa na Terra como um sino, e ondas na crosta terrestre se irradiam para longe da zona de impacto a uma velocidade de 4 km por segundo. Essas ondas desencadeiam terremotos de falhas deslizantes nos continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor do solo por 30 minutos após o impacto. O impacto também desencadeia tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles atinge a costa do Golfo em cerca de 1 hora. Ondas com alturas variando de 600 a até mesmo 1.000 pés colidem com o que agora é o México e o sul dos Estados Unidos, inundando dezenas de quilômetros para o interior. As ondas temporariamente revertem o fluxo dos rios, fazendo com que os leitos dos rios subam até 30 pés como marés. Os tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos, e 6 horas após o impacto, alcançam seu pico com paredes de água de até 600 pés de altura que atingem as costas da Europa, África e do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas atingem todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e, quando as águas finalmente recuam, elas levam consigo tudo o que encontraram. Parece o Armagedon, mas ainda mais desastres estão por vir. Quando a enorme rocha atinge, seu ressalto resulta em 25 trilhões de toneladas de terra sendo lançadas em trajetórias balísticas, algumas delas a velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas escapam da atração gravitacional da Terra e passam a orbitar o Sol, e algumas delas provavelmente alcançaram a Lua. No entanto, a maioria dos detritos ejetados retorna à Terra em cerca de 1 hora. Esses fragmentos semelhantes a vidro, chamados tectites, variando em tamanho de ônibus até bolinhas de gude, atingem o solo a velocidades letais, que variam de 160 a 320 km por hora. Não importa onde os dinossauros remanescentes estivessem na Terra, eles foram atingidos por essa chuva de granizo flamejante. No entanto, esses projéteis de vidro não precisavam acertar diretamente os dinossauros para serem fatais. À medida que os tectites caem, o atrito com a atmosfera gera radiação térmica suficiente para incendiar o planeta. Segundo algumas estimativas, o calor combinado das brasas em retorno aquece a Terra a um nível semelhante a um forno de alta temperatura. A maioria das árvores do mundo é consumida pelas chamas, e é possível que essa seja a razão pela qual apenas as espécies de pássaros que se aninham no chão conseguem sobreviver ao impacto. Dentre os poucos animais terrestres maiores que evitam a extinção, quase todos possuem algum meio de escapar do intenso calor. Alguns são capazes de cavar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, enquanto outros conseguem fugir para a água, como crocodilos e tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem em regiões distantes do local do impacto, eles teriam que encontrar abrigo contra a explosão inicial de calor. Em um golpe final de terrível azar para os dinossauros,
o Chicxulub atinge uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 mil quatrilhões de galões de água na atmosfera, que então se condensam em enormes nuvens de tempestade e caem de volta como chuvas ácidas torrenciais, acidificando os oceanos. Nas latitudes mais altas, tempestades de neve depositam dezenas de pés de neve por dia em todo o continente. No entanto, o dilúvio global não dura muito tempo, porque além da água, o Chicxulub vaporiza e ejecta explosivamente 150 estádios de futebol de petróleo do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera, formando uma camada de fuligem preta que cobre a Terra como tinta escura. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que ele retorne como chuva. E isso traz consigo outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que alcança a superfície da Terra em cerca de 90% por um período de 2 a 3 anos. O intenso calor inicial causado pelo retorno dos tectites é seguido por um congelamento profundo e duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus Celsius. Apenas algumas regiões do mundo evitam esse congelamento extremo, como Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais durante esse período. Durante o resfriamento global, a evaporação quase cessa, reduzindo a precipitação em cerca de 80%. A maioria dos lugares fora dessas ilhas tropicais se torna um deserto, com pouca ou nenhuma umidade. De onde veio essa rocha gigante e a outra vindo em nossa direção? Pesquisadores usando supercomputadores estudaram a evolução de asteroides com base em dados de asteroides conhecidos. Uma equipe composta por Avi Loeb e Amir Siraj sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos localizada na borda do Sistema Solar. Pode ter sido um cometa muito maior que foi desviado de sua trajetória pela gravidade de Júpiter e enviado em direção ao Sol, onde se fragmentou em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Com base nesse estudo, não é uma questão de se sermos atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas sim de quando. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide chamado 4660 Nereus, com 330 metros de comprimento, passou pela Terra a uma distância de aproximadamente 3,8 milhões de quilômetros a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora possa não parecer muito próximo, qualquer pequena alteração em sua órbita poderia colocá-lo em rota de colisão direta conosco no futuro. Astrônomos estão monitorando esse asteroide potencialmente perigoso e afirmam que ele estará a cerca de 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Portanto, é recomendável adquirir flores e fazer propostas com antecedência, por precaução. É importante lembrar que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de tamanho. Agradecemos por acessar o canal Gravidade Zero e por assistir aos nossos vídeos. Valorizamos o seu apoio e interesse em explorar o espaço e além. Se você gostou do conteúdo que compartilhamos e deseja continuar acompanhando nossas aventuras cósmicas, convidamos você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber as atualizações mais recentes. Então, junte-se a nós na nossa jornada pelo espaço sideral. Clique no botão de inscrição e vamos explorar juntos as maravilhas da Gravidade Zero. Agradecemos novamente por fazer parte da nossa comunidade e esperamos proporcionar a você uma experiência enriquecedora em nosso canal. Com gratidão, Equipe Gravidade Zero.